celebrando o dia D, o dia de Drummond, do nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, eu queria falar aqui de outra face do Drummond. Esse poeta, né, chamado de poeta maior, o poeta de mil faces, é um poeta que tem uma outra face, que é a face de cronista, e que eu acho que precisa ser conhecida também. Então, eu gostaria de ler uma crônica, para mim, das mais lindas do Drummond, que fala sobre futebol. O Drummond, que é um cronista de mão cheia e que é um homem do jornal, né? O Drummond, ele começa a sua vida no mundo das letras no jornal, não é? Apesar de ter feito a farmácia, nunca se identificou com a profissão. Aqui em Belo Horizonte, ele começa a escrever em alguns jornais daqui e nunca vai deixar o jornal, vai seguir, na verdade, com essa veia jornalística e nas crônicas. O Drummond retrata muito o cotidiano, mas retratando esse cotidiano, é claro, né, falando do seu tempo, dos acontecimentos da época, o Drummond coloca o seu olhar poético, né? O cronista é isso, é aquele que enxerga o que todo mundo vê, mas enxerga com um olhar mágico, né? Transformando isso e simbolizando isso. Pois bem, tem uma crônica, é essa que eu escolhi, que é uma crônica sobre futebol. Sim, Drummond falou muito de futebol. E o Drummond, ele vai escrever uma crônica chamada Perder, Ganhar, Viver, em que ele vai retratar a Copa de 82, só para rememorar, uma Copa em que a gente tinha grandes craques, mas que, quando a gente achava que a taça era nossa, não levamos a taça, e foi, né, um grande drama nacional. E o Drummond escreve essa crônica para falar do futebol, mas ele não está falando sobre futebol, ele pode estar falando sobre a vida, sobre a existência, ele pode estar falando dos nossos relacionamentos, talvez amorosos, ele pode estar falando das questões políticas. Então, queria ler para vocês chegarem, na verdade, não é, a própria impressão. Então, uma crônica de 1982, publicada no Jornal do Brasil. Perder, ganhar, viver. Vi gente chorando na rua quando o juiz apitou o final do jogo perdido. Vi homens e mulheres pisando com ódio os plásticos verde e amarelos que até minutos antes eram sagrados. Vi bêbados, inconsoláveis, que já não sabia por que não achavam consolo na bebida. Vi rapazes e moças festejando a derrota para não deixarem de festejar qualquer coisa, pois seus corações não estavam programados para alegria. Vi o técnico incansável e teimoso da seleção xingado de bandido e queimado sob a aparência de um boneco, enquanto o jogador que errara muitas vezes ao chutar em gol era declarado último dos traidores da pátria. Vi a notícia do suicida do Ceará e dos mortos do coração por motivo do fracasso esportivo. Vi a dor dissolvida em uísque escocês da classe média alta e o surdo clamor de desespero dos pequeninos. Pela mesma causa, vi o garotão mudar o gênero das palavras, acusando a mina de pé fria. Vi a decepção controlada do presidente, que se preparava como torcedor número 1 do país para viver o seu grande momento de euforia pessoal e nacional, depois de curtir tantas desilusões de governo. Vi os candidatos do partido da situação aturdidos por um malogro que lhes roubava um trunfo poderoso para a campanha eleitoral. Vi as oposições divididas,
unificadas na mesma perplexidade diante da catástrofe que levará talvez o povo a se desencantar de tudo, inclusive das eleições. Vi a aflição dos produtores e vendedores de bandeirinhas, flâmulas e símbolos diversos do esperado e exigido título de campeões do mundo pela quarta vez e já agora destinados à ironia do lixo. Vi a tristeza dos varredores da limpeza pública e dos faxineiros de edifícios removendo os destroços da esperança. Vi tanta coisa, senti tanta coisa nas almas. E chego à conclusão de que a derrota, para a qual nunca estamos preparados, de tanto não a desejarmos nem a admitirmos previamente, é, afinal, instrumento de renovação da vida. Tanto quanto a vitória, estabelece o jogo dialético que constitui o próprio modo de estar no mundo. Se uma sucessão de derrotas é arrasadora, também a sucessão constante de vitórias traz consigo o germe de apodrecimento das vontades, a languidez dos estados pós-voluptuosos, que inutilizam o indivíduo e a comunidade atuantes. Perder implica remoção de detritos. Começar de novo. Certamente, fizemos tudo para ganhar esta caprichosa Copa do Mundo. Mas será suficiente fazer tudo? E exigir da sorte um resultado infalível? Não é mais sensato atribuir ao acaso, ao imponderável, até mesmo ao absurdo, um poder de transformação das coisas capaz de anular os cálculos mais científicos? Se a seleção fosse a Espanha, terra de castelos míticos, apenas para pegar o caneco e trazê-lo na mala, como propriedade exclusiva e inalienável do Brasil, que mérito haveria nisso? Na realidade, nós fomos lá pelo gosto do incerto, do difícil, da fantasia e do risco, e não para recolher um objeto roubado. A verdade é que não voltamos de mãos vazias porque não trouxemos a taça. Trouxemos alguma coisa boa e palpável. Conquista do espírito de competição. Suplantamos 4 seleções igualmente ambiciosas e perdemos para a quinta. A Itália não tinha obrigação de perder para o nosso gênio futebolístico. Em peleja de igual para igual, a sorte não nos contemplou. Paciência. Não vamos transformar em desastre nacional o que foi apenas uma experiência, como tantas outras, da volubilidade das coisas. Perdendo, após o emocionalismo das lágrimas, readquirimos, ou adquirimos, na maioria das cabeças, o senso da moderação, do real contraditório, mas rico de possibilidades, a verdadeira dimensão da vida. Não somos invencíveis. Também não somos uns pobres diabos que jamais atingirão a grandeza, este valor tão relativo, com tendência a evaporar-se. Eu gostaria de passar a mão na cabeça de Tele Santana e de seus jogadores. Reservas e reservas de reservas, como Roberto Dinamite, o viajante não utilizado, e dizer-lhes, com esse gesto, o que em palavras seria enfático e meio bobo. Mas o gesto vale por tudo. E bem o compreendemos em sua doçura solidária. Ora o Telê, ora os atletas, ora a sorte. A Copa do Mundo de 82 acabou para nós, mas o mundo não acabou, nem o Brasil, com suas dores e bens. E há um lindo sol lá fora, o sol de todos nós. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar? Que o ano está já na segunda metade.
Gente, eu acho essa crônica tão linda, porque para falar de futebol, o Drummond está falando da existência. O que significa perder? Olha o que é uma sucessão de derrotas. Ele vai dizer remoção de detritos, a possibilidade de recomeçar. Eu acho isso muito bonito. É muito bonito porque é a vida, não é? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, e assim vamos, e não dá para ter tudo sempre. E a Copa do Mundo como uma possibilidade de diversão, de presenciar a vida, em que? Na busca daquilo que não é certo, daquilo, na verdade, que não é garantia, que conta com a sorte. Ele está falando da vida, da existência. E olha como é atual isso. Nós podemos falar da existência humana, nós podemos falar da perda de uma pessoa que amamos, nós podemos falar de um rompimento amoroso, né? Perder, ganhar, viver, né? A gente percebe que tem uma gradação aqui, e a gente pode falar da política, né? Que tal? Momento de derrotas pode ser um momento de remoção de detritos. Vale sempre recomeçar. Viva Drummond! Então, se você acha que o Drummond, além de poeta, é um baita cronista, curte esse vídeo. Se inscreve nesse canal, compartilha, ativa o sininho. Beijo da Lussandra Drummond.